Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos começando mais uma EBD, mais um momento de compartilhar da Palavra de Deus. Espero que esse momento possa estar sendo de grande crescimento para nossas vidas, né? Que a gente possa estar se nutrindo da Palavra de Deus. Estamos iniciando agora, chegando no finalzinho da nossa revista, indo para a 11ª lição, né? Lição 11. E ela vai tratar de um tema bem interessante que me fez refletir bastante. O tema dela é uma contracultura no mundo perdido. Sabemos que vivemos um mundo totalmente diferente daquilo que Jesus propôs para nós, que Deus propôs para a humanidade. E nós vivemos na contramão disso tudo, né? Vivemos essa contracultura. E o autor ele vai nos trazer esse tema para a gente refletir. Ele traz essa nomenclatura através de um livro de John Stott, um teólogo que ele trata sobre isso e ele fala exatamente isso, que o evangelho é a contracultura do mundo, que faz esse contraponto do que é feito e essa mudança de paradigmas, né? Então, vamos estar refletindo sobre esse tema hoje nessa lição. E é interessante que quando eu penso nessa contracultura, nessa mudança, logo me vem à mente uma correnteza e a gente nadando contra a correnteza. Eu fui pesquisar sobre isso e vi que tem um fenômeno da natureza que é exatamente esse, que é chamado de piracema, que é o fenômeno que acontece com os peixes, que alguns peixes para fazer a desova, eles vão contra a corrente exatamente para poder chegar lá na fonte, né, nas fontes e fazer a desova. E é algo com certeza muito sacrificial, né? Estar contra a corrente é lutar contra, né? É fazer um esforço gigante para chegar ao outro lado. E um desses animais que faz isso, desses peixes, é o salmão, que faz essa piracema, né? Um nome estranho aí. E é exatamente isso que nós cristãos fazemos. Nós lutamos contra a corrente. Nós lutamos contra um grande número de pessoas que estão fazendo totalmente coisas diferentes, coisas que vão, digamos assim, junto com todos, né? E nós fazemos exatamente o contrário. E nós precisamos continuar. Assim como nessa ilustração a gente vê, né, é necessário um esforço, é necessário se manter firme e continuar andando contra a corrente. E não se deixar levar pela maré, né, pelo andar natural que seria a corrente do rio. Então vamos estar refletindo sobre isso nessa manhã. Espero que você possa estar refletindo, possa estar abrindo seu coração para ouvir aquilo que Deus tem aos nossos corações. Então vou estar orando nesse momento e peço que esteja fechando seus olhos para junto comigo estar colocando diante de Deus esse momento de crescimento. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que estamos vivendo, pelo momento que vamos estar aprendendo da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por ela, Senhor, ser o nosso balizador, Senhor, ser a nossa forma de aprender como devemos agir no dia a dia, Senhor. Obrigado pelo Seu Espírito Santo nos trazer até o dia de hoje a Tua Palavra, por termos a oportunidade de ser nutridos por ela, de crescermos através da Tua Palavra, Senhor. Eu venho te pedir que nos dê sabedoria nesse momento, Senhor, de conhecimento, de desenvolvimento da Tua Palavra, de captação da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos ouvir, guardar nos nossos corações e transformar em prática, em ação em nossas vidas, que a gente possa aplicar cada dia mais, Senhor. Te peço que esteja, Senhor, com cada irmão que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, que tu possa estar cuidando de cada um, Senhor. Que nesse momento, no coração deles, possam estar sendo abertos para ouvir a Tua Palavra, as mentes possam estar sendo
dissipado qualquer tipo de distração que possa tirar o foco de ti, Senhor, da tua palavra, Senhor. É essa oração que eu te faço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, seguindo, essa lição ela fala sobre uma contracultura em um mundo perdido. E o texto que o autor vai nos abordar, vai trazer para a gente refletir, é Romanos capítulo 12. É um texto muito conhecido, é um texto que nos fala muito ao coração e a gente vai estar lendo ele agora, né? Então, abra sua Bíblia aí, esteja acompanhando com a sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Vamos estar lendo só os 2 primeiros versículos, né, que são os mais conhecidos. Então, acompanhe comigo aí. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que a ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe com essa palavra. É interessante que Paulo ele vai falar sobre esse texto anteriormente, né? Ele vai falar sobre aquela situação que estava vivendo na igreja de Roma, né? Nas igrejas de Roma, que eram várias igrejas ali. O que estava acontecendo, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai procurar explicar as bases cristãs, o que eles deveriam crer para a atuação deles, ele estava fazendo um ensinamento, né? E aí a partir do 12 ele vai trazer a questão prática, aquilo que eles precisam fazer. Por isso que no começo do texto a gente tem um pois, né? Aqui na minha está um portanto. Ou seja, a partir disso tudo que vocês viram anteriormente, vocês devem fazer isso. Então a gente agora vai tratar de algo mais prático, algo que eles devem colocar em prática, né? Anteriormente, nos capítulos anteriores, ele traz para os crentes em Roma, que eram tanto os gentios como os judeus, a questão do que eles precisavam crer, o que era o evangelho e o que deveria fazer ou não, porque haviam cristãos que eram judeus e que tinham algumas práticas que eram do Antigo Testamento que não era necessário continuar se fazendo. Então ele traz no primeiro até o 11º capítulo essas questões de conhecimento, de crer. É interessante que o autor ele vai falar, o autor da nossa revista, né, o pastor Isaltino Gomes, ele vai falar que o que a pessoa crê afeta sua maneira de ser. Ou seja, é interessante isso. Paulo ele traz essa aplicação, ele fala primeiro aquilo que eles precisavam crer para após isso eles estarem vivendo aquilo que eles estavam crendo. E é exatamente isso, nós precisamos firmar nosso conhecimento em Deus, procurar saber aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a base da nossa fé, e a partir de então praticar, colocar em prática aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente vai ver que na sequência a gente tem os textos que a gente acabou de ler, né? E Paulo ele vai falar, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o que significa estar se apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que Paulo queria dizer com essas palavras? Paulo estava dizendo que nós precisamos nos colocar à disposição para a obra de Deus, que precisamos estar prontos para o serviço. Jesus, em seu ministério, em um momento falou que os campos estavam brancos, mas faltavam trabalhadores. E era necessário trabalhadores para colher os frutos, né? E Jesus estava falando das pessoas, da evangelização dessas pessoas. Nós somos aqueles que precisam se colocar à disposição, somos a resposta de Jesus para essa pergunta. Somos aqueles que precisam estar se apresentando
para a obra de Deus. Por isso, irmãos, essa é uma palavra para nós hoje. Precisamos nos apresentar para ser agentes de Deus nesse mundo. E o texto ele vai falar, né, Paulo nos fala: apresentai-vos os vossos corpos. E o corpos aqui, ele vem da palavra grega somata, que significa, tem sua etimologia, a questão da integralidade do nosso ser. Nós por inteiro, não só a questão física do corpo, mas a nossa espiritual, a nossa emocional, a nossa cognitiva, todo o nosso ser precisa se colocar à disposição de Deus. Precisamos nos apresentar a Deus totalmente, inteiramente para a obra dele. E isso é um desafio muito grande para nós. Precisamos colocar isso em prática. Precisamos buscar cada vez mais se dispor para o serviço de Deus naquilo que ele tem nos colocado, na área que ele tem nos direcionado a atuar. E precisamos fazer isso com alegria, com desejo, com amor no coração, verdadeiramente querendo agradar e adorar e exaltar a Deus. E aí eu gostaria de perguntar a cada um que estivesse refletindo sobre sua vida, sobre essas questões. Como tem sido essa sua disposição para a obra de Deus, para o serviço de Deus? Como você pode melhorar cada vez mais essa apresentação para aquilo que Deus tem para você? Qual área Deus tem colocado para você atuar? Que Deus possa estar iluminando seu coração. Se você quiser pausar esse vídeo nesse momento para trazer essa reflexão, faça isso, para você pensar, colocar diante de Deus essas questões. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração para atuar, que tu possa estar fazendo, que Deus possa estar te conduzindo a fazer, para que a gente se apresente inteiramente diante de Deus para fazer aquela obra. E o texto vai nos seguir falando que a gente precisa se apresentar diante de Deus, mas o versículo 2 vai trazer essa oposição de que a gente precisamos fazer isso, mas não podemos fazer outra coisa. E essa outra coisa é não nos amoldar ao mundo. É muito sério, é muito importante essa exortação de Paulo, essa questão prática. E o que seria amoldar-se? Exatamente, amoldar vem da questão do molde, né? Você pegar ali, por exemplo, um molde de bolo e colocar a massa ali, quando você tira do forno, ele tem um molde daquela assadeira que você colocou no forno. E a gente, quando está no mundo, a gente tem a tendência a se conformar, pegar a forma que o mundo tem. E isso que Paulo está falando, apesar de a gente estar no mundo, a gente não deve se amoldar, tomar a forma, o molde, se conformar com o jeito do mundo ser, mas viver do jeito que Jesus nos mostrou a agir e ser a diferença no mundo. Então precisamos tomar cuidado com isso, não deixar-nos amoldar-se pelo mundo à nossa volta. Mas o que seria mundo, né? A gente precisa também ter essa definição. O que é mundo para você? Mundo é tudo aquilo que não glorifica a Deus e não obedece a Deus. As pessoas que não glorificam a Deus, que não exaltam o nome de Deus, elas são mundanas. E também aquelas que não obedecem a Deus, aquelas que não reconhecem o senhorio e o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse é o mundo. E a conduta deles é totalmente diferente da nossa. A conduta deles é totalmente contra as vontades de Deus. E aí entra o que o nosso tema de hoje está nos propondo, essa contracultura. A gente está vivendo aqui na Terra em uma cultura totalmente diferente. E uma pessoa, quando eu lembro dessa contracultura, que exemplifica exatamente isso, é Ló. O texto lá em Gênesis vai nos falar que Ló ele foi viver em Sodoma e Gomorra,
e lá havia uma cultura totalmente perniciosa, uma cultura totalmente pecaminosa, que para eles, a gente vê no texto a tranquilidade, naturalidade que eles faziam aquilo que faziam. E de tal forma que eles acharam abusivo é, Ló se negar a fazer aquilo que eles estavam pedindo. Então, a cultura, a cultura do mundo vê o pecado como algo natural, como algo que não se tem o que temer. Mas mas Ló mostra ali que a gente é a contracultura. Ele traz ali pra gente a posicionamento que nós devemos ter, mesmo que a gente vá contra uma multidão, que a gente vá ter que é, lidar com uma multidão, como é o caso dele, a gente precisa se posicionar de acordo com aquilo que Jesus, aquilo que Deus tem nos mostrado. E por isso não podemos nos amoldar, mesmo que a pressão, né, mesmo que as situações nos façam seguir por esse caminho, a gente precisa manter a nossa atitude correta, a nossa forma de ser, a nossa cultura é, celestial intacta. E Ló, a gente vê que quando Ló ele age dessa forma, Deus intervém. Deus, nos momentos, Deus ele vai cuidar da gente, mesmo que a gente esteja, quando a gente estiver nos posicionando. E a gente vê que a situação, ela tem uma reviravolta ali, e Ló ele consegue se salvar daquela situação toda que se viveu. Então é um exemplo de contracultura, né? Onde Ló mostrou como se deveria agir. E nós, no nosso dia a dia, precisamos agir assim. Precisamos ter essa atitude de não se deixar levar pela pressão, mesmo pela quantidade de pessoas que tiver nos empurrando para algum tipo de atitude. A gente precisa ser firmes e não se deixar amoldar pelo mundo. Mas há uma questão que é muito importante a gente se trazer à memória. Muitas das vezes essa conformidade com o mundo, ela não é algo que é impositivo, que é colocado como o caso de Ló. Às vezes são coisas sutis que a gente não percebe. E por isso precisamos estar atentos também. Precisamos estar olhando ao nosso redor e procurando perceber coisas que têm nos trazido, têm nos feito se se amoldar ao mundo, à cultura desse mundo. E penso que alguns cuidados que a gente precisa ter para que não caiamos nesse erro é a gente se atentar para as mídias que a gente tem visto, tanto televisiva, tanto pela internet. A gente precisa cuidar daquilo que tem sido o nosso conteúdo, aquilo que a gente tem se alimentado. Muitas vezes a gente tem nas mídias diversas coisas que não são da cultura celestial, coisas que são dessa cultura mundana. E precisamos tomar esse cuidado, precisamos ter esse filtro para poder digerir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. E às vezes a gente até sabe que aquilo não é bom, a gente percebe que aquilo não é bom, mas pensa, eu tenho essa maturidade para poder ver aquilo. Mas muitas das vezes esse fato de a gente deixar alguma coisa entrar no nosso meio, mesmo sabendo que tem coisas que não são positivas, faz com que a gente se anestesie dessas coisas. Um exemplo é a questão da morte, né? A gente vê dia após dia noticiários falando de morte de tal forma que se tornou algo banal, algo que a gente ouve números e se torna algo que não toca o nosso coração, que não nos entristece. Saber que pessoas estão morrendo, porque se tornou algo normal para o nosso dia a dia, né? Nos anestesiou. E às vezes a gente vê coisas, a gente começa a consumir coisas que a gente sabe que é errado e acaba deixando aquilo acontecer e a gente daqui a pouco perde essa sensibilidade, ficamos anestesiados
por essas questões, por esse fator, e a gente não percebe mais o dano que isso tem feito na nossa vida. Por isso não poderíamos dar nenhuma brecha para o pecado entrar no nosso meio, né? E com certeza essa sutileza que o mundo introduz a sua cultura na nossa vida, ela precisa ser combatida conosco. E uma outra forma de a gente dessa sutileza entrar na nossa vida são os relacionamentos que a gente tem, as pessoas que estão à nossa volta. Uma frase que eu acho interessante, que fala que nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. Então, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão mais perto de nós, trazem alto impacto em quem nós seremos, quem nós somos. E por isso precisamos saber e buscar a orientação de Deus para nos aproximarmos de pessoas que nos mostrem o caminho de Deus, que nos ajudem a buscar a presença de Deus, que nos ajudem a ter uma cultura celestial. E é importante a gente fazer esse filtro. Claro que a gente não estou dizendo para a gente distanciar das pessoas que não são de Deus, a gente não ter amigos cristãos, não é isso. Mas a gente saber, quando estamos com essa pessoa, que tem coisas ali que não vão ser coisas que vão nos aproximar de Deus. E a gente precisa estar alerta quanto a isso. E com certeza buscar se aproximar de pessoas que vão estar agregando valor cristão à nossa fé para com Deus. Então esses cuidados são muito importantes para a gente não se amoldar ao mundo. Tanto a questão da mídia, né, o conteúdo que a gente consome, quanto os relacionamentos que nós temos. Tanto a questão da sutileza que o mundo introduz na nossa vida, quanto até a pressão que às vezes acontece para a gente ceder algumas coisas. A gente precisa ter esses cuidados para que a gente não se amolde ao mundo. Somos cristãos e a partir do momento que a gente aceitou Jesus e se tornou uma nova criatura, a gente teve uma nova cidadania também. Nós agora somos cidadãos dos céus, somos seres celestiais, né, que vivem aqui na terra. E por isso precisamos trazer a cultura celestial, a cultura de Deus para a terra. E é isso que Jesus fez. Quando Jesus veio aqui, ele mudou tudo. Ele revolucionou todas as coisas, porque ele estava trazendo não uma cultura terrena, mas ele estava trazendo aquilo que Deus tinha como princípio, estava trazendo a cultura celestial para todos aqueles que estavam ali. Então, para a gente refletir, se você quiser pausar nesse momento, o vídeo também, esteja fazendo isso. Queria trazer essas perguntas para você. Como tem sido o seu posicionamento diante das pressões que o mundo tem feito? Você tem cedido? Você tem conseguido lutar contra aquilo que você sabe que não agrada a Deus? Você tem se amoldado ao mundo? Você tem pegado a forma do mundo ou tem conseguido separar aquilo que não agrada a Deus e do que agrada a Deus? E outra pergunta, você tem tido amizade que se aproximam você de Deus ou amizade que tem distanciado você de Deus? E o conteúdo que você tem consumido tem tido coisas que agradam a Deus ou que não agradam a Deus? Que a gente possa estar tendo esse filtro para poder lidar com tudo isso. A gente não deixe essas oportunidades que o diabo coloca na nossa vida para nos tentar entrar na nossa vida e fazer estrago. Que a gente tenha realmente esse posicionamento de como Ló, né? De se colocar como nessa contracultura, né? De se firmar e se esforçar para manter a nossa conduta cristã. E na sequência, Paulo ele vai falar também sobre a transformação. Ele vai nos dizer, né, que precisamos apresentar-se diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, e não nos amoldar ao mundo
para que a gente mais ser transformado, né? Versículo 2, conferindo aqui. Versículo 2 vai nos falar: não se amoldeiem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não devemos nos amoldar a este mundo, não devemos aderir à cultura mundana, mas sim ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas sim aderir à cultura celestial, ser transformado por Deus. E essa transformação, ela é um processo na nossa vida, na nossa conversão. A partir do momento que a gente começou a andar com Cristo, essa transformação ela vai acontecer até o nosso último dia aqui na Terra. A gente vai se santificar, vai mudar os nossos hábitos. E isso vai ser cada vez mais e deve ser gradual em nossas vidas. Cada vez mais a gente vai se aparecer mais com Cristo e querer buscá-lo mais. Esse deve ser o nosso desenvolvimento cristão. E isso a gente chama de santificação. É o processo de se aproximar de Deus e se parecer com Deus. E o autor da revista, né, o pastor Exaltino Gomes, ele vai nos trazer uma definição que eu gostei muito sobre santidade, que é: santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. Muito interessante, né? A gente ter o caráter de acordo com os preceitos bíblicos. Se a Bíblia nos falou para sermos justos, sermos verdadeiros, sinceros, amorosos, cuidadosos, bondosos, humildes, devemos ser. Devemos alinhar o nosso jeito de agir com aquilo que a Bíblia tem como preceito para nós. E isso vai nos trazer a santidade. Então precisamos, portanto, buscar na palavra de Deus aquilo que Deus quer de nós para que a gente possa ser transformado. E claro que isso não é algo do dia para a noite. Transformação é algo que normalmente dói, né? A gente mudar um hábito, mudar um jeito de viver é algo que muitas vezes nos machuca. Mas a gente precisa viver essa transformação. Assim como, né, um vaso, né? A gente tem essa ilustração em Isaías, né? Um vaso ele é moldado na mão do oleiro e sofre, né, a deterioração, né, quando ele é quebrado, né, e é, né, desfeito. Nós precisamos também se deixar ser transformados por Deus, deixar que Ele nos desfaça e refaça da forma que Ele deseja. Então, essas características que a Bíblia nos elenca para desenvolvermos precisa ser colocada na nossa vida. Precisamos buscar em nossas vidas para que a gente cada vez mais se santifique. E o autor ele vai nos mostrar que, o autor da lição, o pastor, ele vai nos mostrar que essa santidade ela não pode ser apenas litúrgica, como era no tempo dos fariseus, onde eles viviam e faziam tudo que eles faziam para apenas ali no culto, no ritual das ofertas. Mas o que o autor vai nos dizer é que a nossa santidade ela deve ser moral, ou seja, no dia a dia a nossa vida deve ser transformada, nosso jeito de agir, nossa moralidade precisa ser mudada e não momentos específicos da semana. Então, a nossa santidade é um estilo de vida, é uma forma de a gente viver no dia a dia. Ele vai falar também que a gente precisa ter uma santidade que esteja relacionada ao próximo. E ao próximo, ele traz para a gente o nosso irmão. Precisamos, a santidade, né? Claro que a gente precisa se afastar do mundo, mas não ser um ermitão, né? Não ser um monge no mosteiro. Precisamos nos aproximar daquele que precisa de necessidade, tem necessidade, tanto física quanto espiritual. Precisamos cuidar das pessoas que têm a necessidade dessas necessidades. Somos os enviados de Deus aqui no mundo e precisamos fazer com que a nossa luz brilhe em meio às trevas. E para isso precisamos estar junto às trevas, né? Estar junto àqueles que ainda não
tem a luz de Cristo. E precisamos estar também juntos uns dos outros, para que a nossa fé cresça, para que a gente se santifique uns aos outros, né? Que a gente possa estar crescendo junto mutuamente. E o texto, ele vai trazendo na lição vários textos que trazem essa questão da santidade, ela ser algo vivencial na nossa vida, algo que a gente vive em coletividade. E a gente precisa sim disso, porque com certeza a gente vai estar muito mais firme, muito mais preparado para essas tentações que o mundo traz, né, de se amoldar a ele, se a gente estiver unidos uns com os outros em irmandade, né? Assim sendo igreja, um unido ao outro. Então, devemos estar sendo transformados por Deus e buscando fazer com que Deus nos molde, Deus nos quebrante e faça com que as características que Ele deseja em nós e que estão na palavra dele, que precisamos buscar, que precisamos ler e procurar saber, estejam sendo colocadas em nosso ser, para que a gente viva de acordo com a vontade dele. Então, irmãos, que a gente possa estar agindo assim no nosso viver. Estamos chegando no final da nossa lição de hoje. Espero que a gente possa estar vivendo dessa forma, de acordo com a vontade de Deus. Essas questões práticas que Paulo nos traz possam estar sendo colocadas na nossa vida, apresentando o nosso para o serviço, né, de acordo com a vontade dele, não nos moldando ao mundo, não deixando que aquilo que o mundo, essa cultura totalmente pecaminosa que o mundo tem, se torne a nossa cultura, mas a gente faça a contracultura, né? Que a gente demonstre a cultura celestial através do nosso viver e dessa forma transformar o nosso jeito de ser, transformar as nossas características, o nosso caráter, pelas características, pelos caráteres que Deus tem para nós e que estão na palavra dele. Que, portanto, nós possamos viver assim, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua participação e que Deus te dê uma semana abençoada na presença dele. Graça e paz, irmãos.